Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje dia 19 de julho, sexta-feira, dessa vez com meu colega Thiago Pessotti. Bom, essa semana a gente teve alguns dados, mas o que dominou mesmo o noticiário foram acontecimentos políticos, né? Começando lá por fora, como de tradição, nos Estados Unidos, o candidato à presidência, Donald Trump, sofreu um atentado, e a gente já vinha num debate muito acirrado a respeito da eleição americana. Esse atentado fortalece a candidatura do candidato Donald Trump, ao mesmo tempo em que a pressão sobre o atual presidente Biden continua para ele poder largar a candidatura em prol de outro candidato. Essa temática, as duas temáticas aqui continuam mais fortes e parece cada vez mais provável uma vitória do candidato republicano Trump. Também nos Estados Unidos a gente teve dado de atividade econômica, vendas do varejo e produção industrial, ambos vieram acima do esperado e ambos vieram acelerando, mostrando que uma resiliência da economia americana que vem mostrando sinais de desaceleração no primeiro trimestre. Bom, na Europa, a gente teve decisão do Banco Central Europeu a respeito dos juros. O Banco Central Europeu optou por manter os juros nos patamares atuais, muito na linha dos dados de inflação que vieram piorando, vieram acima do esperado. Então, o Banco Central Europeu optou por ser mais prudente e não cortar os juros agora. E bem importante aqui para o Brasil, a gente teve PIB chinês no final de semana. O PIB da China surpreendeu para baixo, negativamente. A China está crescendo ali anualizado 4,7%, quando era esperado um crescimento de 5%, que era a meta do governo, mostrando que é uma fraqueza principalmente no setor imobiliário, fraqueza essa no setor imobiliário que a gente já observa já ao longo desde o caso da Evergrande há 3 anos atrás, sem sinais de recuperação no setor imobiliário chinês, e aqui, novamente, reacendendo as conversas sobre possíveis novos estímulos à economia chinesa, né? E diante disso tudo aqui, como é que o mercado reagiu, pessoal? Lá fora a gente viu um comportamento essa semana que há muito tempo não se via, né? A Bolsa Americana, ela, diferente do Brasil, que tem um principal índice, né? Lá tem vários índices, né? Nasdaq, Russell, S&P, né? 500, que é o mais comum. E o que aconteceu lá essa semana? Por conta principalmente, tá, de dois aspectos, você comentou aí do Trump, né? Mas também dos dados americanos que estão reforçando um cenário de uma possibilidade de corte de juros já em setembro, né? Essa era uma grande dúvida que a gente tinha, somado também a políticas do Trump de se esperar que ele desburocratize, desregulamente. Isso traz um impacto, tanto os juros menor quanto desregulamentação, para empresas de capital menor, né, as small caps ou as empresas menores. E basicamente as empresas menores elas são mais endividadas ou elas são mais sensíveis a muita fiscalização, regulamentação, e basicamente esse foi um movimento que fez com que elas subissem muito. E como para entrar em algum conjunto de empresas eu preciso sair de outras, e a gente já vinha vendo, né, uma alta muito forte nas grandes empresas, né, as empresas de tecnologia, as mega techs, né, hoje chamadas as 7 magníficas, né, que eram, né, começaram com as FANGs e depois aumentou, né, esse rol aí de empresas, a turma vendendo essas empresas, que é o que o mercado chama de rotation, né, saindo das empresas de tecnologia com maior valor de capitalização e comprando muito forte as empresas de menor capitalização. Então, quando a gente pega o Nasdaq, que são o índice que mais representa as empresas de tecnologia, o Nasdaq caiu 4% na semana, tá? Em contrapartida, quando a gente pega o índice das empresas de small caps, foi uma das maiores altas desde 2020, tá? Que a gente via no Covid. Para os juros lá, a gente teve uma semana mais estável. O grande destaque foi a volatilidade do dólar, tá? Lá fora, essa semana, muito por conta aí do CPI que saiu da Europa, tá? Então, basicamente, um CPI saindo na Europa mais forte do que o esperado. Isso traz pressão para o dólar, né? Uma vez que você traz uma incerteza do quanto de prêmio vai ter
na economia europeia. Então, como o dado de inflação foi mais forte, isso tende a gente chegar que tem mais incerteza para o nível de juros. Então, quando o mercado tem certeza, ele precifica. Essa precificação é um juros maior. Um juros maior é mais prêmio na Europa. Como a Europa compete pelo dólar com os Estados Unidos, que está passeando pelo mundo, esse foi o movimento que apreciou o dólar no dia, a gente viu. Mas também o dólar teve muita volatilidade por conta do BOJ, o Banco Central japonês, com a volta das especulações de uma intervenção maior na taxa de juros. Mesma coisa, Japão é uma economia desenvolvida muito segura e questões ligadas a mais juros lá fora, no Japão, Japão compete com o dólar com os Estados Unidos, isso levaria os dólares aí para lá, também a gente teve uma volatilidade focada nisso, tá? E aí eu passo para você para comentar um pouquinho sobre Brasil e depois a gente comenta, né, as implicações também para cá. E aqui no Brasil, o que dominou mais foi, como vinha nas semanas anteriores, o noticiário político, né? A gente até teve dado econômico, mas acabou sendo o que importa é o debate a respeito das contas públicas, né, e do déficit, né? A gente vinha numa semana positiva de sinalizações positivas, tanto é que a Bolsa abriu subindo, apesar de alguns números negativos no exterior. Durante a semana que a gente teve o presidente Lula desautorizando Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a respeito das declarações feitas na semana anterior e dizendo que não via necessidade de cortes de gasto. Posteriormente, a gente teve uma nova reunião entre tanto o ministro da Fazenda quanto outros integrantes importantes do governo, como Rui Costa e Gleisi Hoffmann, onde foi anunciado um contingenciamento na ordem de 15 bi. E isso, obviamente, trouxe um alívio para o mercado. Então, importante quanto isso também, quase que simultaneamente, a gente teve uma decisão do ministro do STF, Fachin, a respeito da desoneração da folha de trabalho, que ia vencer hoje, e o ministro optou por prorrogar essa desoneração por mais alguns meses para municípios de até 150 mil habitantes. Isso é importante porque tem um impacto significativo nas contas públicas, né? A desoneração, você abdica de receita e, obviamente, a folha sendo onerada, o governo passa a arrecadar mais, o que dá alívio nas contas públicas, né? E no meio dessa confusão aqui, como é que o mercado reagiu, pessoal? Boa. A gente teve uma queda, tá, no Ibovespa. O Ibovespa caiu 1% na semana. A gente vinha de semanas aí com um alívio muito grande, né? A própria Bolsa aqui brasileira subindo as últimas 5 semanas. Então foi uma semana de realização. E aí, pegando pelo macro que contribuiu para essa queda, principalmente China, que você trouxe, os dados de PIB não foram tão bons. A gente tem um peso de empresas exportadoras dentro do Ibovespa, como a Vale, por exemplo, que caiu 2,5% na semana, tá? Mas esse aspecto, tá, muito forte também do que você trouxe do político, tá? Isso faz um preço. A gente teve os juros, né, que mede quanto que a gente vai ter de Selic à frente, subindo, tá, em todos os vencimentos, tá? Os juros ali subiu próximo a 22 bips na curva de juros. Na minha leitura, o contingenciamento de 15 bi, ele até animou o mercado no dia, momentaneamente, no intraday, só que a minha leitura é que o mercado já não crê que esse tipo de ação, ela é de fato estrutural, provada até mesmo pelas falas um dia anterior ao próprio governo já mostrando que a agenda não é de corte de gastos. Os 15 bi animou o mercado, mas em contrapartida você tem essa desoneração da folha de pagamento, que ia encerrar hoje, mas foi prorrogada até final de setembro. E aqui, note, em hipótese alguma, voltar com impostos para a empresa é bom, tá? Mas no relativo, dado que a estratégia desse governo no fiscal não é corte de gastos estruturalmente, e a estratégia dele é aumento de impostos ou uma aposta de arrecadação vindo de um crescimento muito forte, é um governo que o arcabouço e o ajuste, ele tem um peso muito forte na receita. Dito isso, eu não posso ter uma ação que não contribua para aumento de receita num momento onde você tem uma incerteza muito grande se essa estratégia do governo
de aumentar a arrecadação, ela vai passar no parlamento. E vale lembrar, pessoal, exatamente essa equação de agenda de aumento de gastos e aumento de crédito subsidiado com desonerações de setores, tá? Foi a causa da crise fiscal de 2015 e 2016 no governo Dilma, que levou a gente a uma das piores crises. Então é muito importante olhar isso bem de perto, tá? E além disso, quando a gente olha principalmente o nosso IPCA, tá? Na semana que vem, já indo para a agenda, a gente vai ter o IPCA 15 saindo, tá? Referente ao mês de julho. Mas vale notar que a gente já espera que esse IPCA ele já venha numa banda mais forte do que observada anteriormente. A nossa expectativa é que esse IPCA venha acima de 0,4, tá? Muito influenciado por aumento de combustíveis, né? E também pela linha do mês ser recessos escolares, e a turma viaja muito nessa época, então isso tende a pressionar passagens aéreas, tá? E, pessoal, o IPCA vindo próximo a 0,4, isso significa um IPCA de 12 meses rodando acima de 4,50, tá? Então, isso deve fazer preço na semana que vem. Dirceu, como é que a gente está a agenda na semana que vem? Bom, como você já disse, né, na quinta-feira a gente tem IPCA 15, mas a gente também tem PIB americano, PCE, que é um principal índice de inflação que o Banco Central americano acompanha para as suas tomadas de decisão. Esses dois dados aqui talvez sejam os mais importantes da semana. E aqui no Brasil, além do IPCA 15, muito importante, a gente tem CAGED, dados de mercado de trabalho, criação de empregos aqui no Brasil. Na Europa, a gente também tem uma série de PMIs, né? Os PMIs são indicadores antecedentes de atividade econômica. É bom monitorar para ver como é que está a economia europeia andando, tá? Como de tradição, na sexta-feira a gente volta aqui com esses dados. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Bom final de semana, pessoal, e até o próximo fechamento semanal.